A Sociedade Hípica Paranaense sediou entre os dias 27 de abril e 1º de maio o concurso Salto Nacional Cidade Curitiba 2011, que reuniu a elite do hipismo nacional com a expressiva premiação de R$ 122.500. O torneio aberto ao público aconteceu com a supervisão da Confederação Brasileira de Hipismo e da Federação Paranaense de Hipismo e serviu como seletiva para a equipe que irá representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de 2011, na cidade de Guadalajara, no México. É a segunda seletiva, né? Nós temos 3 provas seletivas na primeira fase, que termina na semana que vem em Porto Alegre, no Best Jump, e depois nós vamos para o Campeonato Brasileiro, e aí vamos ter a definição do conjunto campeão que fizer dentro do índice, que são 28 pontos ao longo de todas essas provas, está automaticamente convocado para fazer parte da equipe brasileira que vai para os Jogos Pan-Americanos. O Brasil vem trabalhando seriamente na seleção de seus representantes. É esperado um crescimento sustentável do esporte, sempre visando medalhas para nosso país, mas com um olhar que vai além das competições do PAN e das Olimpíadas de 2012 e 2016. Com grande expressividade no hipismo europeu, Jean-Maurice Bonneau é o consultor técnico da equipe brasileira de salto e certamente está contribuindo muito com o sucesso de nossos atletas. Bom, nós conseguimos no Mundial do Kentucky ano passado a vaga antecipada, né? Fomos uma das poucas seleções até o momento que tem vaga já garantida para Londres 2012, a gente conseguiu no salto. Vamos agora com o melhor time que nós tivemos no Brasil para o Pan-Americano, nossa próxima meta é o Pan-Americano esse ano, tentar brigar pelo ouro mesmo. E aí começamos a pensar já nas Olimpíadas, né? Sempre assim, a expectativa é sempre tentar fazer um trabalho como esse, um trabalho progressivo, onde a gente privilegie os melhores conjuntos, estejam eles no Brasil, estejam eles fora do Brasil, e aí a gente vai levar sempre a melhor equipe para poder disputar a medalha de ouro. Nesta seletiva são avaliados basicamente 2 pontos fundamentais. A prova de caça, onde a velocidade é o fator principal, e em seguida é feita uma avaliação mais técnica. Para ter chances de ingressar na seleta equipe brasileira, formada por 4 conjuntos titulares e 1 reserva, é preciso estar muito bem preparado. Com uma armação forte e com altura como a que será encontrada no Pan-Americano, estas seletivas serão feitas em 3 etapas, sendo que uma delas pode ser descartada pelo atleta. A confirmação da vaga vem no Campeonato Brasileiro, onde fica com a vantagem o conjunto com menos faltas e com pontuação dentro do índice de 28 pontos. Conjuntos que estão saltando os grandes prêmios na Europa também estão sob o olhar da Confederação. Eles podem optar por 5 provas com um descarte, e o melhor resultado está automaticamente convocado para a equipe. Para as outras 3 vagas, a Confederação avalia de forma mais subjetiva, considerando as características de cavalo e cavaleiros, como velocidade e técnica. Toda esta avaliação está nas mãos de uma comissão técnica, mas a definição dos titulares e do reserva fica a cargo do técnico da equipe brasileira, Rodrigo Pessoa. Para formar grandes campeões de salto, o trabalho é intenso e de longo prazo. O nosso esporte é um pouco diferente, né? A gente tem uma longevidade muito grande dos cavaleiros, então a gente está trabalhando em 2 frentes. Esses técnicos todos que foram contratados nas diversas modalidades, técnicos que nós vamos buscar fora do país, com experiência de treinamento de equipes, por exemplo, no caso do salto, Jean-Maurice Bonneau já teve um resultado muito bom com a França em 2002, em Jogos Equestres Mundiais. A gente vai preparar esses cavaleiros para aumentar essa base, então junto com o Rodrigo Pessoa, com o Doda, com o Bernardo, enfim, esses cavaleiros já experientes e que são novos também, e que vão ter uma longevidade muito grande, nós vamos aumentar a base. A gente precisa ter uma base grande para poder ter representatividade. Hoje a gente depende de alguns conjuntos e se a gente tem problema com cavalos ou com cavaleiros, a gente fica sempre apertado na hora de definir um time, né? A nossa ideia é aumentar essa base. Então, já pensando em 2016, em 2012, ele está trabalhando com o grupo dos jovens também. A gente deve levar esses jovens para trabalhar fora do país, em concursos fora do país, disputar a Copa das Nações, em alguns lugares, a gente está definindo isso também. Então, sempre trabalhando em 2 polos.
Em todos os campeonatos brasileiros que nós tivemos esse ano, das categorias de alto rendimento, mas das categorias de base, júniors, mirins, young riders, o Jean Maurice vai estar presente, acompanhando os campeonatos e sempre fazendo clínicas, orientando, dizendo o que eles podem melhorar, como eles podem tirar um desempenho melhor com o cavalo que eles têm, entendeu? Então é um trabalho longo, a gente não pode mais trabalhar com imediatismo, tem que trabalhar pensando uns 3, 4, 5, 6 anos na frente, que é para conseguir ter os resultados. Então, sucesso, parabéns pelo trabalho que vem sendo feito e o Sport Time vai ficar de olho no que está acontecendo no hipismo. Agradeço o apoio de vocês, a gente precisa desse apoio, divulgar um pouco o esporte, mostrar para as pessoas que é uma coisa bonita, que é uma coisa diferente e principalmente que é um esporte que traz medalhas para o país. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Receber eventos como este coloca o Paraná em destaque no cenário do hipismo nacional. Vem coroar o trabalho de nossos atletas e a estrutura de nossas competições. Além disso, por trás deste espetáculo, existe também muita tecnologia para se ter animais com as melhores características para competições. Depois de um evento desse nível, o que a gente pode esperar aqui para o Paraná? Olha, o Paraná tende só a crescer cada vez mais. O nível já chegou em nível de Pan-Americano, seletiva de Pan-Americano. A gente espera poder fazer um Pan-Americano no futuro, no Curitiba. Tem de tecnologia por trás de um bom cavalo? A genética é muito importante. A genética hoje em dia é quase tudo, certo? O mais à vanguarda que nós teríamos hoje seria o clone dos cavalos, que nós já fazemos no Brasil também, como tecnologia nova. Mas as tecnologias que nós estamos usando mesmo é fecundação in vitro, né, inseminação artificial e transferência de embriões. O Brasil hoje está... A globalização, vamos dizer assim, que chegou para os cavalos do Brasil também. Nós estamos com acesso aos melhores sêmens do mundo, aos melhores embriões. E hoje, quem está liderando a seletiva brasileira é um cavalo brasileiro também, um brasileiro de hipismo. Eu acho que em poucos anos nós estaremos no mesmo nível europeu. Com um belo histórico de conquistas no esporte, o medalhista de ouro do Pan-Americano de 2007, César Almeida, foi o grande destaque da competição em Curitiba, ganhando o grande prêmio. Ele segue agora com boas chances de conquistar uma vaga na equipe brasileira para o Pan-Americano de 2011. É uma seletiva muito importante, a segunda seletiva, mas a programação das seletivas é uma dificuldade progressiva. Então aqui já tem uma dificuldade grande para a gente, e para ganhar isso ainda com esse cavalo novo que o Aras Império Egípcio acabou de comprar, foi é muito gratificante, foi uma surpresa grande. Agora precisamos de mais 2 percursos dela lá com 0, e pelo que ela rendeu aqui e ainda o fôlego que ela vai ter até chegar a Porto Alegre, eu acredito que a gente consiga realmente ter essa classificação e esses 2 zeros lá. E aí depois a gente tem 30 dias aí para o brasileiro, que é a etapa final para nós, né? E aí a gente vê se a gente consegue chegar na frente da seletiva. Se o seu público-alvo é quem gosta deste esporte, sua marca precisa estar aqui. Uma oportunidade de se comunicar diretamente com seu consumidor sem prazo de veiculação. Saiba mais. Acesse www.sporttime.com.br. A seguir, você vê como foi a prova de Marathon, que aconteceu no Dia do Trabalhador em Balsa Nova e que reuniu mais de 300 atletas.